Deixa o padre, nós preparamos um VT super legal, que vai agora dar assim, um pouco o rosto da conversa que o padre vai ter com uma linda mulher, linda psicóloga, já é sister do padre, já é amiguíssima da Rede Vida e Televisão. Mas antes, prepara o teu coração aí, ó. Olha o VTzinho. A fobia social, também chamada de transtorno de ansiedade social, consiste em sentimentos de grande ansiedade e desconforto quando o portador é colocado diante de situações de avaliação social. Os sintomas podem surgir em momentos específicos, como por exemplo numa reunião com pessoas desconhecidas, comendo na frente de outras pessoas, em uma entrevista de trabalho ou ao ter que dar uma palestra, o que pode interferir na vida pessoal, familiar e profissional. A fobia social geralmente aparece ainda na infância e na adolescência. Inicialmente, os pais podem achar que se trata de timidez ou insegurança típica da idade. No entanto, é importante observar se a criança tem reações extremas de pânico diante de uma situação que envolve contato social. Além disso, é frequente que eles evitem áreas comuns da casa, não interajam com visitas e não frequentem grupos de amigos. Como costuma aparecer na adolescência, sem os cuidados terapêuticos, a fobia pode evoluir para um isolamento que, por sua vez, pode desencadear outros transtornos, como depressão, estresse, alcoolismo, consumo de drogas em geral e até problemas financeiros. Essa é uma situação complicada, por isso, acompanhe agora o nosso papo e saiba tudo sobre a fobia social. Aí, vocês viram aí o assunto? Que legal. E o padre está tomando um belo de um cafezinho gostoso aqui. Você também prepara o seu aí com um bolinho, se você tiver, senão só um café tá muito bom. Sabe por quê? Porque para a gente tratar desse assunto aqui, super legal, e tem a ver comigo também, viu? Com a minha vida, com a minha infância. Ela, hey man, mostra a nossa querida Marilene Kendi para todo mundo ver. Marileninha, boa tarde, minha linda. Boa tarde, padre. É um prazer estar aqui com você, com todo o público do Bendita Hora. Um prazer mesmo em poder colaborar. E obrigada pelo café. Você gostou do cafezinho? Muito bom. Você acha que eu faço bem o café? Muito bem. É? Mas aí eu menti um pouquinho, porque não fui eu que fiz, não. Isso aí foi o pessoal da produção que fez. Mas tá gostosinho, não tá bom? Muito, muito bom, viu, padre? Minha querida Marilene, assim, primeiramente eu gosto muito, muito mesmo. Aqui nós tem que desfiar mesmo, aqui seda, por quando a pessoa ela tem dons e talentos, né? E você tem, você é muito competente. E a gente percebe até no teu jeito a capacidade, os dons que Deus lhe confiou para ser uma profissional para nos ajudar, né? Eu amo o meu ofício, o meu propósito de vida, eu amo. Que bom. E quando a gente ama, a gente faz muito bem, né? É o diferencial da nossa vida. Marileninha, a gente tem esse assunto aí. Eu acho que seria legal, primeiramente, a gente explicar, você explicar a fobia. Porque você vê, esse tipo de comportamento, as pessoas falam, mas timidez. Pô, timidez, todo mundo nasce com timidez, todo mundo tem timidez. Uns trabalham melhor, outros nem tanto. Mas, assim, não tem nada a ver, não é? A timidez com fobia. Fobia, acho que é bom você explicar o que seria para a gente entender um pouco esse universo aí. A timidez, padre, ela não é uma doença, tá? É uma vergonha, é um traço de personalidade da pessoa ou uma fase da vida dela, mas não é uma doença. A fobia social é uma doença mental crônica, caracterizada pelo medo, pela ansiedade em níveis muito altos que prejudicam muito a vida da pessoa. Qual é o medo central da fobia social ou transtorno de ansiedade social, como também é conhecida? É o medo da avaliação, do julgamento que vão ter em relação a essa pessoa que tem a fobia. Então, o cérebro do fóbico, ele sempre se antecipa assim, que vai passar vergonha, alguma humilhação, algum vexame, que vai ser mal avaliada. E isso conduz a vida dele, causando muitos prejuízos nos relacionamentos sociais, na vida toda do fóbico. Esse tipo de comportamento de uma fobia social,
ela poderia também estar correlacionada à comparação. Por exemplo, se eu me sinto mal, por exemplo, eu tive isso na minha infância. Eu estava conversando com você, Sim. né? Eu achava assim que perante os meus colegas de escola, eu era o que menos sabia falar, o que menos sabia responder, o que era menos bonito, o que eu era menos chamativo. Então, a comparação, ela também está associada a você fazer uma comparação com o meio, essa meia que desclassificação de você não querer se expor, tem medo de ser ridículo, tem medo de ser taxado como bobão. Era isso que eu tinha, era isso que eu sentia. Isso porque a gente faz um comparativo do local onde eu vivo, por exemplo, com minha mãe, com meu pai, meus irmãos, eu me sentia bem. Saía daquele meio, parece que eu tinha medo de todo mundo. Essa questão da comparação, ela também está um pouquinho associada a esse tipo de trabalho? Tá, sim, tá. A questão da fobia social, ela está relacionada à insegurança, à baixa autoestima, a causou alguma coisa, aconteceu na vida da pessoa que desenvolveu essa fobia, tá? Algum trauma, alguma humilhação, alguma coisa que aconteceu, ela se sentiu humilhada. Pode ser desde o ventre materno? Desde o ventre materno. Pode alguma acontecer. Coisa que aconteceu com a mãe e aquilo afetou também o bebê. Tá? Então pode, essa experiência emocional, psicológica da mãe pode sim influenciar no bebê, tá? Nas emoções do bebê. Então, uma pessoa que desde pequena é muito tímida, é insegura, tem autoestima baixa, se acontece alguma coisa de ter mais alguns estímulos aí fóbicos, né, que vão levar à fobia, por exemplo, passar um bullying, sofrer um bullying, passar por algum vexame, pode sim desencadear, desenvolver aí uma fobia social. Nós preparamos um VTzinho, mas tem uma questão assim que eu já quero deixar mais ou menos no ar, que tem a ver com o que a gente está falando. Eu me lembro e sei que algumas pessoas têm isso também. Quando vinha algumas pessoas visitar minha mãe, eu, por me sentir muito inseguro, com muita vergonha, eu tinha alguns comportamentos que eles não são muito comuns. Por exemplo, eu ficava escondido dentro de um armário e se a pessoa ficasse 1 hora conversando com minha mãe, alguma coisa, cadê o Marquinhos? Cadê o Marquinhos? Ele não sei onde ele está. E minha mãe já sacava. Eu estava dentro do guarda-roupa escondido, eu me escondia em alguma coisa. Isso também não é apenas uma timidez, pode ser uma fobia. Isso, já é um nível de ansiedade e de medo e de insegurança muito altos, tá? E que indica, sim, uma fobia, né? Sim. Mas que precisa ser muito bem avaliado. Por isso, os pais ou responsáveis têm que estar sempre muito atento ao comportamento da criança para não deixar essa doença se cronificar, porque prejudica demais a vida da pessoa. E principalmente, padre, a fobia social, ela está, o fóbico, ele tem muito medo do desconhecido, o tímido não. O tímido, ele pode chegar com muita timidez, muita vergonha, mas ele ainda consegue olhar nos olhos, assim, conversar um pouco. O fóbico... Fica perto. Nossa, o fóbico... O fóbico some. Do mesmo jeito que a ansiedade dele está no início, ela está no final. A timidez, não. Ele chega naquele nível de ansiedade alto, mas ela vai caindo. Entendi. Conforme ele vai se adaptando ao ambiente. Ele vai se familiarizando, ele se sente à vontade. Isso, o fóbico não. E às vezes pode até aumentar a ansiedade. Vamos dar uma olhadinha nesse VT, nós vamos soltar um VTzinho, vamos ver se também se vem de encontro. Solta o VTzinho. Eu tenho medo, assim, de que as pessoas me critiquem ou que elas pensem, sei lá, alguma coisa ruim a meu respeito. E eu sinto, assim, que eu não posso errar em nada, sabe? E eu fico muito ansioso, assim. Muito. Você poderia me dar um exemplo prático de alguma coisa assim? Quando eu tenho que falar em público, por exemplo, é muito difícil. Me dá batedeira, eu suo muito, é muito estranho. E eu fico lá
parado, olhando. Eu já saí correndo uma vez de um seminário, porque, nossa, eu não queria que ninguém me visse assim. Isso tem atrapalhado muito a sua vida? Tem atrapalhado muito, viu? Parece que falta ar no peito às vezes, assim. Eu quero melhorar, sabe? Eu queria poder interagir com as pessoas, mas é muito difícil. Existem outras situações que você fica ansioso, mal desse jeito? Comer em público, por exemplo, eu tenho medo de, sei lá, derrubar comida, tremer e as pessoas olharem para mim. Eu também tenho medo de, por exemplo, comprar roupa em loja, assim. Eu não consigo falar que eu não quero alguma coisa, não quero, sei lá, uma camisa, mas eu acabo comprando o que o vendedor me mostra mesmo assim. Às vezes, sabe, eu prefiro comprar pela internet, que é muito mais fácil e eu vou sofrer menos, assim. Marileninha, que dá uma ajuda, dá uma compaixão de gente assim, né? Sim. Que coisa triste isso, Marilene. Esse é o quadro realmente de fobia social. Tem medo, né? O cérebro do fóbico, ele já antecipa cada coisa trágica na vida dele, que ele vai passar vergonha, que, como ele disse, que ele vai comer num restaurante, numa lanchonete, vai derrubar o prato de comida, ele não consegue comprar uma roupa, trocar a roupa, então esquece, porque ele vai achar que a vendedora vai dizer que ele já usou a roupa, que não vai trocar, que ele vai passar vergonha. Então, desde o desempenho em falar em público até as coisas mais simples, ele não consegue. Mas esse caso já é considerado um caso já crônico. Isso, uma exatamente. Fobia. Isso. Sabe por quê? Porque às vezes eu conheço pessoas que, às vezes, um relacionamento que ela tem, eu conheço uma pessoa que, vamos supor, ela conhece alguém, esse alguém se apaixona por ela tem um relacionamento com ela não ama essa pessoa, ela conhece uma outra pessoa, ao mesmo tempo, conhece, não consegue terminar com essa, não consegue terminar com aquela. Se conhecer uma terceira e tiver um relacionamento, fica com as 3 pessoas, não é por sacanagem, é porque não tem coragem. Eu lembrei disso porque esse rapaz fala, se me apresenta uma roupa para eu comprar, por eu ficar sem situação, eu não sei falar não, eu não sei me desvincular daquilo, eu acabo comprando mesmo sem gostar. Isso também dentro de uma outra performance na natureza humana, na psicologia humana, pessoas que têm esse comportamento no namoro, numa amizade, no namoro, né? Também pode ser algum tipo de fobia? Tem um transtorno psicológico, né, muito sério aí, ela tem dificuldade de romper relações, de falar não, de se colocar. Então, é necessário que ela busque ajuda especializada, porque ela precisa se colocar, ela precisa entender qual é essa causa dela sempre fazer prevalecer o que o outro quer e ela nunca, né, mesmo que ela saiba o que ela quer, ela não sabe se colocar, ela não sabe dizer não. É necessário o tratamento psicológico. Quantas pessoas estão assim, hein? Exatamente. Sabe que você está falando isso, está me vindo assim, o cotidiano do nosso dia a dia com tantas pessoas. Olha, a nossa conversa está ótima. Vocês já repararam a categoria aqui da conversa e da Marileninha, né? Tá? E a Marileninha, ela é espetacular e o padre ama a Marileninha. Marileninha, você já faz parte aqui da minha vida. Aqui. Muito obrigada, padre. Muito Eu digo querida. mesmo para você.